Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Despertar Consciente de hoje. Estamos de volta. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso encontro de hoje. Quem está ao vivo, quem está na gravação também. Prazer estar aqui com vocês. Quem caiu de paraquedas, Despertar Consciente, toda segunda e sexta, 8 horas da manhã. Estou aqui ao vivo, batendo um papo legal com vocês aqui, trazendo os bastidores aqui, o que está por trás da natureza das nossas escolhas. Deixa eu ver aqui, pessoal que estiver comigo aqui já ao vivo, por gentileza, me dá um feedback aqui, como é que está o áudio, a imagem. O Evângelos, olha o Evângelos por aqui, gratidão, meu querido, participar do nosso encontro, prazer ter você aqui novamente, seja bem-vindo. Olá, Liel. Vamos lá, pessoal que estiver ao vivo comigo aqui, só me dá um feedback se está legal o áudio, se está legal a imagem, antes de começar o nosso encontro. Costuma o áudio falhar, só para ver se está tudo legal aqui com vocês, para fluir nosso assunto. O tema de hoje é padrões hereditários. Vamos entender aqui qual que é a influência desses padrões, até onde isso interfere no nosso livre-arbítrio, na nossa tomada de decisão, nas nossas escolhas. Então, um tema aqui bem interessante. Então, sejam todos muito bem-vindos. Antes, deixa eu agradecer também, não só a participação de todos vocês aqui, tanto quem está ao vivo, como quem está também na gravação. O João Ângelos falou que o áudio está legal, a imagem também. Então, beleza, então dá para tocar o barco. Queria agradecer cada um de vocês aqui. Eu dei mais uma volta ao sol essa semana. Comemorei aqui meu aniversário e recebi muitas mensagens de carinhos aqui de cada um de vocês aqui, então passando aqui para agradecer, cada um de vocês aqui pelo carinho de sempre de vocês, sempre um prazer ter vocês aqui comigo junto nessa caminhada, então fica aqui meus agradecimentos a cada mensagem de carinho que eu tive aqui de cada um de vocês, beleza? Bom, vamos lá, vamos aí falar hoje sobre os padrões hereditários. Bom, pequeno checklist, tá? Nos nossos encontros, que eu busco sempre trazer os assuntos aqui que se conectam, mas sempre também fazendo algum resumo e sempre de forma fragmentada também os assuntos, para que todos vocês consigam acompanhar, tá? Bom, os nossos resultados práticos, a nossa vida é uma sucessão de momentos, tais momentos que passam pela natureza das nossas escolhas, e as nossas escolhas são embasadas nos mecanismos internos que nós temos, que no nosso trabalho aqui nós dividimos em duas caixinhas principais, a de razão e a de emoção. Então tudo que você faz ou deixa de fazer na sua vida passa pelas suas escolhas, e as escolhas vão determinar os eventos no qual você vai vivenciar, sejam bons ou ruins, até porque essa percepção de bom e ruim, certo e errado, é uma conotação dual que a nossa consciência vai polarizar a nossa realidade, na nossa percepção física, tá? No frigir dos ovos tudo é informação. Então nós vamos avaliar as nossas influências internas que estão impactando nas nossas escolhas e na tomada de decisão, ou a falta dela, porque deixar de escolher também é uma escolha. E quando você deixa de escolher, você entra nas probabilidades mais prováveis, tá? Você entra no que muitos vão chamar de acaso ou de destino. Então, na visão do nosso trabalho aqui, acaso e destino é apenas uma consequência da inconsciência das suas escolhas. Porque se você está consciente, você consegue criar, moldar e controlar a sua realidade. Se você está inconsciente, você não age, você apenas reage a esses estímulos internos. E essa reação, você vai vivenciar situações de acordo com a probabilidade do conteúdo que está armazenado na sua consciência e das possibilidades mais prováveis de acordo com esse conteúdo, tá? E como normalmente as pessoas buscam e focam na realidade apenas na camada superficial da parte racional, que representa ali de 6 a 12% do inconsciente, ela vai ver que muitas das vezes o que ela vive é em contrário àquilo que ela deseja. E aí ela vai chamar isso de acaso, de destino, de coincidência, tá? Ou até de sacanagem cósmica, tá? Então são vários nomes que pode ser dado, mas nada mais é do que resposta da outra parte que também influencia na sua tomada de decisão, não somente os 6 a 12%, tá? E dentro dessa parte inconsciente e consciente também, que eu falei que nós dividimos em duas caixinhas, só para simplificar o entendimento, é como se no seu inconsciente tivesse dois arquivos de memória.
um mental e um emocional. No emocional fica armazenado, então, tudo que nós chamamos de emoções, sensações e sentimentos, sejam boas ou ruins, tá? Então, raiva, alegria, tristeza, carência, rejeição, frustração, euforia, vontade de sumir, todas essas emoções, sensações e sentimentos ficam nessa caixinha, tá? Que você vai armazenando ao longo da sua experiência. E no mental ficam armazenadas, então, as nossas crenças, condicionamentos, hereditariedades e pensamentos. As crenças são as verdades que vocês acreditam, independente se é uma verdade absoluta ou não. Tem um despertar consciente aqui só sobre crenças, tá? Dá uma olhadinha aí depois no meu perfil que tem salvo uma aula só de crenças. Ou se você quiser acompanhar de tudo de forma organizada, tem um link lá na bio do meu Instagram da Biblioteca Consciente, onde você acessa resumo de livros selecionados a dedos por mim e todas as minhas aulas do Despertar de forma organizada e também com material em PDF e o resumão prático de cada aula com uma animação acompanhando para você extrair e absorver também o conteúdo, tá? Então tem tanto no meu perfil aqui ou na Biblioteca Consciente, você vai encontrar material aí sobre crença também que eu disponibilizei. E hoje eu vou falar sobre os padrões hereditários, que também estão armazenados dentro dessa caixinha, tá? Aqui nós podemos falar por vários anos. Eu ainda vou trazer para vocês esse ano uma série. Estou preparando um conteúdo para vocês sobre a sombra psicológica, tá? Que é um conteúdo que eu gosto muito e de abordar, então estou preparando um material bem profundo e bem completo para vocês. É um assunto que eu gosto muito de abordar também. Estou segurando um pouquinho, mas não é para fazer suspense, tá? Que eu estou preparando um material muito legal que eu não quero trazer só de forma solta. Até já trouxe algumas pinceladas aqui no assunto do despertar para vocês, principalmente para quem é novidade o assunto, mas eu pretendo trazer um material bem aprofundado para vocês também, tá? Então segurem a onda aí que em breve vai ter esse material também. Então os padrões hereditários nós podemos trazer essa abordagem de várias formas, tá? Uma das que eu ainda irei abordar para vocês é sobre a sombra familiar, mas isso aí é assunto para um próximo encontro. Hoje vamos falar sobre, no ponto de vista lá da caixinha dos padrões mentais, que é onde ficam armazenadas essas informações. As informações hereditárias são as informações que nós herdamos dos nossos ancestrais, tá? Que vai passando de geração para geração. Por que eu falei também no ponto de vista, já dando um link do que nós ainda iremos abordar futuramente, da sombra familiar? Porque aquilo que você reprime no seu pessoal vira uma sombra pessoal. Aquilo que um grupo reprime vira uma sombra coletiva. E essa sombra coletiva pode ser uma sombra familiar, uma sombra social, uma sombra planetária. Então tudo aquilo que vem de forma coletiva reprimida e que pode vazar na sua consciência e na sua realidade em particular também, tá? Enquanto estamos falando de uma repressão coletiva familiar, essa carga reprimida tende a vazar em algum lugar. E aí tem aquele bode expiatório na família. Já muito ouvido falar como a ovelha negra da família, né? Onde que é depositada uma carga nela e ela acaba herdando esses padrões reprimidos. Esse aqui é o ponto de vista que eu vou abordar com vocês lá no encontro da sombra familiar. O de hoje seria uma repressão também, né? Não deixa de ser uma sombra familiar, mas ela pode ser tanto pessoal de um ancestral seu ou de uma carga coletiva. E esse padrão hereditário você recebe também. E aqui é um ponto que eu gostaria de abordar com vocês, que muitas pessoas falam assim, mas isso aqui é uma questão familiar, que a minha família toda tinha e tal. Então, tem vários ângulos para se analisar, tá? Porque essa informação hereditária, ela pode se tornar uma crença, ela pode vir como um padrão que está te impactando, sim, tá? E ela pode vir como uma predisposição. Então é importante você fazer essa leitura, até já de dica aqui também para quem já é meu aluno, meu cliente e trabalha com a técnica HQI, que é a ferramenta que eu utilizo na prática para também trabalhar todos esses conceitos e esse conteúdo racional que eu trago para vocês. Tem como vocês trabalharem isso de forma prática também com terapia. Quem já tem alguma técnica que se familiarizou pode direcionar o conteúdo para isso, tá? Quem não tem nenhuma ou gostaria de acrescentar, que eu indico é a HQI, que é a ferramenta que eu utilizo tanto com os meus alunos que eu tenho a oportunidade de conduzir e acompanhar, como também as minhas questões particulares e pessoais que eu trabalho, tá? Então, para quem trabalha com a HQI,
Nós eliminamos essas informações que nós herdamos também com a ferramenta, tá? Eliminando os registros mentais. Só que esse registro que você recebe de forma hereditária depende de como que ele vai se organizar na sua individualidade, tá? Porque ele pode se organizar como uma informação hereditária, pode se organizar como uma crença e pode se manifestar como desdobramento daquilo que você recebeu como uma predisposição. Por exemplo, vou trazer exemplos aqui. Vamos supor que os seus ancestrais, seu pai e sua mãe tinham problemas de relacionamento. Isso é uma informação que está dentro do campo deles e a partir do momento que você é uma resultante desses dois, você recebe informações como uma predisposição. Eu uso uma analogia de um telefone, tá? Você, quando compra um telefone, ele vem com umas informações básicas de fábrica. Se você não mexe nessa estrutura, essas programações básicas vai acompanhar durante o período que você vai utilizar esse aparelho, tá? Agora, você tem a escolha de fazer uma formatação. Retirar alguns programas que vêm de fábrica, colocar outros, fazer uma formatação, ou acrescentar, ou retirar, ou substituir. Fica as suas escolhas. Se você não fizer escolha nenhuma, vai continuar o que já veio de fábrica. Se você implementar uma ação ali, formatando ele, você vai trocar e vai substituir. Então não quer dizer porque ele vem com essa informação de fábrica que você é obrigado a continuar com essa formatação básica. Você pode alterar durante o uso. Isso acontece como nós somos uma resultante de pai e mãe. Então nós herdamos as informações deles. Se você não faz nada, essas informações vêm como uma predisposição e impacta a sua realidade também. Agora, você tem a opção de fazer diferente. Por exemplo, se os pais tiveram problemas de relacionamento, você vem com uma informação hereditária, como uma predisposição de um problema de relacionamento. Não quer dizer que você vai estar fardado a ter que passar problema de relacionamento só porque seus pais tiveram. Então você vem com essa informação como uma predisposição. Se você não está consciente e apenas vai reagir aos estímulos, essa primeira informação que você recebe como uma predisposição vai influenciar nos próximos eventos que você vivenciou. E esses eventos no qual você vai vivenciando, esses agora são seus, tá? Então, por exemplo, pais tiveram problemas de relacionamento, por causa dessa informação como uma predisposição, você tende a atrair alguns relacionamentos complicados nas primeiras oportunidades de interação ali na sua infância, tá? Então, lá na escola vai atrair uma primeira tranqueirinha, vai atrair uns relacionamentos complicados ali, talvez vivenciar algum desequilíbrio ali com o irmão, com vizinhos, com primos. Então já começa a projetar essa predisposição. O que você herdou foi a predisposição, a experiência que você já tem com os problemas, com os coleguinhas, com a primeira tranqueirinha que começou a namorar lá na escola, depois com o primeiro casamento, com o segundo, com o terceiro, aquilo ali já é seu. Porque senão depois a pessoa vai fazer uma terapia, vai assim, eu estou com um problema aqui com a minha esposa, com o meu marido, meus pais também tinham, eu aprendi que isso é hereditariedade, então estou fardado agora a ter problema de relacionamento porque meus pais também tiveram. Não. Tá? E muitas das vezes a pessoa também, algumas, tá? Não estou generalizando, mas estou trazendo aqui vários ângulos para vocês irem vendo até onde ressoa na sua história, tá? Então, vamos lá, aí a pessoa descobre essas questões hereditárias, ou ela vai achar agora que ela vai estar fardada só porque ela herdou, ou muitas das vezes ela cai numa linha que ela vai responsabilizar. Não, mas eu só tenho um problema de relacionamento hoje porque eu recebi essa informação hereditária dos meus pais, tá? Sim, você recebeu como uma predisposição, mas a partir do momento que você foi fazendo escolhas em cima dessa predisposição, as experiências que você vivenciou e a que você ainda tem dentro do seu relacionamento que você está, ela é de extrema responsabilidade sua. Porque senão a pessoa está lá dentro de um relacionamento complicado e vamos supor que esse ciclo desse relacionamento já se deu e já era para ela ter rompido esse relacionamento caso ela queira um equilíbrio dentro de um relacionamento. Aí ela fala assim, mas isso é hereditário, então a culpa é dos meus pais por causa desse meu problema. Não. E quando eu falo culpa, não é que a pessoa tem que se culpar, tá? Tem que substituir aqui culpa por responsabilidade, tá? Então a culpa não é dela, mas a responsabilidade é da pessoa que está fazendo escolhas, independente se ela herdou dos pais ou não, se ela manteve ou não. A responsabilidade da realidade é 100% dela.
Por mais influência que tenha, isso aqui também não é isentar o outro da parte que cabe a ele. Tá? Só que o outro só vai agir dessa forma porque essa pessoa ou ela permite, ou ela alimenta, ou ela está fazendo escolhas para poder permanecer dentro dessa relação. Então, independente de se tem uma influência externa ou não, o que cabe é a pessoa. Tá? Então isso aqui é muito importante, porque essa parte hereditária muitas das vezes ela é muito confundida ou mal compreendida quando a pessoa entra dentro desse estudo dessa parte hereditária. Ela ou vai terceirizar ou vai aceitar essa realidade como absoluta e não faça nada para que mude ela. Tá? Então isso aqui é um ponto muito importante. Então a parte da hereditariedade, aquela que você vem como uma predisposição, ela impacta o seu resultado. Nesse exemplo do relacionamento, a pessoa está com problema de relacionamento hoje, recebeu sim essa informação hereditária lá como uma predisposição, mas a partir do momento que ela foi vivenciando as consequências dessa predisposição, o que chegou para ela já é dela. Aquele probleminha que ela armazenou, a briga com o coleguinha, com o irmão, a primeira tranqueira, o problema no relacionamento, já diz respeito à experiência dela, ok? Então é importante sim trabalhar, agora aqui trazendo dentro do ponto de vista prático, terapêutico, tá? Você tendo a ferramenta que te possibilita trabalhar o que você herdou, você pode trabalhar não só com HQI, pode ser com uma constelação familiar, seja com reiki, seja com uma outra metodologia que você conheça, ou até com a própria HQI. Você vai trabalhar as informações que você recebeu e que impactam, influenciam sim. Só que se você trabalha só isso e depois você não muda suas escolhas, suas ações e trabalha o que diz respeito já da consequência que você desencadeou, tá? Vai ficar 6 por meia dúzia. Tá? Você pode melhorar, mas não resolve 100%, porque você também precisa trabalhar as consequências daquilo. Então, a hereditariedade ela é uma causa que gerou, que desencadeou um movimento. Só que quando você vivencia essa causa, ela tem as suas consequências. É igual, por exemplo, a pessoa faz lá a terapia e descobre que ela tem dívidas financeiras hoje por causa de um monte de trauma lá com o pai, com a mãe, trauma na escola, um monte de coisa. Ok, ali foi a causa que gerou a dívida que você tem hoje. Agora, o fato de você trabalhar o que gerou, a dívida que já foi uma vez gerada, ela precisa ser paga. Então, você trabalha os seus traumas que geraram as dívidas, porque se você paga a dívida, você trabalha, soa de noite, arruma o dinheiro, paga essa dívida, mas não trabalha os seus traumas, é o tempo da sua consciência criar uma nova dívida, e aí o ciclo vai se repetindo. Tá? Agora, se você trabalha os seus traumas e depois você não trabalha e não paga a sua dívida, você continua endividado mesmo já não tendo mais a base. Então é importante vocês trabalharem os dois lados, tá? Tanto o que gerou o problema e a consequência dele também. Tá? Então trouxe o exemplo aqui da dívida, mas isso vale para qualquer coisa, para um relacionamento, para um acidente, tá? Para qualquer outra questão. Então vamos lá, você descobriu que você se acidentou porque você precisava daquele acidente, porque você tinha um trauma lá atrás e que gerou aquele movimento como acidente. Que aí você acabou esquecendo de arrumar o freio e bateu e sofreu um acidente. Ah, você entendeu, já sabe que trauma que gerou esse acidente, você resolveu. Mas se depois você não foi lá e não consertou o freio, você vai se acidentar de novo, porque agora você tem um condicionamento de se acidentar. Pegaram, lembra quando eu falei no início da aula? Nos padrões mentais nós temos condicionamento, crença, hereditariedade e condicionamento. Você trabalhou a hereditariedade, você trabalhou seus traumas no emocional, mas você não mudou seu comportamento preso dentro de um condicionamento. Então entenda que os seus problemas são pecinhas do quebra-cabeça. Se você mexe uma parte, você melhora. Mas para você mudar a sua realidade como um todo, você tem que juntar todas as pecinhas. E aqui é o ponto que eu vejo que é muito comum nas pessoas dentro de um processo terapêutico. As pessoas encontram uma pecinha do quebra-cabeça, faz muito sentido para ela, tem muita relevância e até dá um resultado para ela quando ela mexe, só que ela fixa só naquela pecinha. Ah, então meu problema é por causa disso. Ela mexe ali, melhora, mas ela não mexe as outras peças. Então, por isso que eu estou trazendo aqui por vários ângulos, o que fizer sentido para você na parte da questão hereditária, resolva, coloque em prática sim, mas trabalhe também o seu lado emocional, mude também as suas escolhas, trabalhe as questões do seu comportamento, entende? Porque assim você vai criando um resultado
sustentável. Senão você mexe só numa parcela e você vai colher um resultado condizente com a parcela que você mexeu. Entenderam? O pessoal está conseguindo me acompanhar? Se tiver alguma dúvida, se tiver ficando complicado, vocês podem deixar aqui nos comentários aqui que eu vou moldando o conteúdo aqui para vocês de acordo com o feedback de vocês também, tá? Quem estiver assistindo pela gravação, pode deixar aqui que se ficar confuso no final do encontro, eu trago uma nova aula também para explicar por um outro ângulo ou aprofundar mais o conteúdo também, tá? O Despertar Consciente, ele serve para isso. É o momento que eu estou à disposição de vocês aqui para poder trazer esses conteúdos, interagir. Então a gente tem liberdade total aqui de abordar todos os assuntos. Se não der para extrair aqui num encontro, continuamos explorando no outro. Se você assistiu esse encontro atemporal, viu lá na frente, né? Nossa, Henrique, queria que você voltasse naquele assunto. Hoje que eu tive a oportunidade de assistir a gravação, deixa aqui no comentário que eu trago também o assunto e vou colocando dentro do cronograma aqui o tema para vocês também. E deixa a sugestão do que você gostaria que eu abordasse aqui no Despertar Consciente também, ok? Então, recapitulando, temos as informações hereditárias que vêm como uma predisposição, influencia, tá? Só que aquilo que você já vivencia como consequência daquilo já vai ser armazenado em outras áreas da sua vida. Então, os pais tinham um problema de relacionamento, você recebe esses padrões como uma predisposição, só que os problemas de relacionamento que você já vivenciou daqui já é seu. E daqui já começa a armazenar informações em outras áreas na sua consciência também. Os pais tinham os problemas de relacionamento, você recebe como uma informação hereditária, você começa a vivenciar problemas de relacionamento aqui, o que você já vivencia de problema de relacionamento aqui, mexe no seu emocional, dá raiva, tristeza, carência, rejeição. Esses sentimentos agora já são seus, já não são sentimentos hereditários. Essas informações agora estão armazenadas lá na sua caixinha emocional, que vai contribuir para o seu futuro problema de relacionamento. Então agora, além de ter a informação hereditária, tem também as emoções dos problemas que você já vivenciou na sua história. Por que eu estou desenhando isso? Não, a pessoa agora vai pegar a raiva, a tristeza, a rejeição, o abandono do relacionamento X lá com 15, 20 anos e, mas meus pais tinham problema de relacionamento, então isso aqui é hereditário deles. Hereditário foi a informação que você herdou. Já os padrões emocionais que você vivenciou do problema de relacionamento que vivenciou ali com 15, com 20 anos, aqui já é seu, já está armazenado em outro arquivo. Senão a pessoa vai tentar resolver o problema de relacionamento, trabalhando a hereditariedade, mas já tem emoções de fatos que ela vivenciou e que é dela, que já não é mais hereditário. Pegaram? E ali começa a ramificar outros problemas. Aí agora ela teve problema então de relacionamento com 15, com 20, depois com 30, com 40, com 50, está fazendo um monte de escolha, está presa num relacionamento que já era para ter saído, ou está insistindo num que não está dando certo. Agora já temos um condicionamento, percebe? Então na parte condicionada. Quando ela olha para trás e vê o histórico de relacionamento delas, ela passou a acreditar que ela tem dedo podre para relacionamento, que homem não presta, que mulher é tudo igual. Aqui já são padrões mentais de crença, são verdades que ela acredita em relação a relacionamento. Então pegaram como que é bem diferente, as informações são fragmentadas e são pecinhas de quebra-cabeça. Então a pessoa, aqui pessoal, eu estou trazendo vários exemplos só para não ficar exemplos dentro de relacionamento, só para não ficar, trago um financeiro, trago um de relacionamento, trago um de doença, para não bagunçar a linha de raciocínio de você. Só que se a sua demanda não for relacionamento, apenas substitua o tema, mas siga a mesma linha de raciocínio, tá? Então, o que eu estou trazendo aqui não serve só para relacionamento, serve para tudo, tá? Serve para doença, serve para relacionamento, para problema financeiro, para problema profissional, para qualquer coisa. Tá? Então, você fala assim, Henrique está trazendo exemplo de relacionamento, mas meu relacionamento está ok. Beleza, pode continuar aqui. Pegue a narrativa, a construção do raciocínio e aplique dentro da sua demanda, ok? Então, recapitulando, você vem com uma pecinha, como uma predisposição hereditária. Aquilo vem como uma predisposição para moldar as primeiras experiências que você vai tendo dentro da narrativa. Com base nisso, você começa a vivenciar e começa a ter sentimentos disso. Fica armazenado na caixinha do emocional. Com base nisso, você começa a acreditar num monte de coisa, vai lá para a caixinha das crenças, você começa a automatizar vários comportamentos, situações,
e isso vai para a caixinha do condicionamento e mais a informação que você herdou de forma hereditária. E fica pensando um monte de coisa em relação a tudo isso. Pronto, temos a receitinha do bolo do probleminha futuro, que por sua vez vai gerar novas emoções, novas crenças, reafirmar os pensamentos, os comportamentos e vai virando uma bola de neve. Por isso que os problemas tendem a se agravar conforme os anos vão passando. Tá? Por quê? Porque o que já tinha de base já é o suficiente para criar um problema aqui, nessa fatia do tempo. Essa experiência desse problema agora vai gerando mais informações em relação a esse problema, mais o que já estava vai se agravando, então vai aumentando a probabilidade dele se repetir e com uma intensidade maior no futuro. Por isso que eu sempre falo em probabilidades e por isso que eu falo que escolhas conscientes evitam as realidades inconscientes. Porque se você está inconsciente de tudo isso que eu desenhei aqui para você, você vai fazer escolhas genéricas e aleatórias. E essas escolhas vão ser apenas reações com os estímulos armazenados que você tem. E aí cada episódio da sua vida que você vai vivenciando é apenas uma reação do conteúdo que você tem armazenado. E se você não tem consciência disso, você vai chamar estes eventos de acaso, de destino. Vai ficar revoltado com Deus, com o universo, com você mesmo. Porque aquela porcentagem lá de 6 a 12% está fazendo um duro danado, está batalhando bastante para poder ter aquela realidade. Então, se a sua questão é financeira, você está ali fazendo um duro danado para poder melhorar a sua financeira. Só que todas essas informações inconscientes estão influenciando no seu desequilíbrio financeiro. Aí a pessoa, nossa, mas eu queria tanto ter isso, eu queria tanto fazer aquilo, nada para mim dá certo, isso é o acaso, justo agora essa coisa acontece. Porque apenas reagiu a um estímulo inconsciente. Trouxe agora um exemplo financeiro, mas isso vale para qualquer coisa, para uma doença, para um relacionamento, para um comportamento, para uma meta, para um objetivo, para qualquer coisa. Pegaram? Bom, então nesse encontro de hoje, a ideia é desenhar esse processo para você entender como que todas essas informações elas se conectam e vão impactando a sua realidade. Então eu espero ter trago clareza para vocês aqui, para vocês entenderem esse processo, para que você esteja cada vez mais consciente dentro da sua jornada, na sua caminhada, porque eu sei, principalmente você que está aqui me assistindo, dedicando seu tempo, seja agora nesse encontro, já venha me acompanhando, eu sei do esforço que você faz, não só assistindo as minhas aulas, mas também nas suas outras tentativas, nas suas outras dedicações, no empenho que você coloca para poder melhorar a sua vida. Então eu sei do esforço que você está fazendo, e a maioria das pessoas só está aplicando esse esforço sem propósito, ou sem conhecimento, ou sem um propósito definido, ou o principal, que é o que eu trago aqui, consciente dentro do processo. E aí a caminhada fica mais pesada e mais complicada. Então, quanto mais você entender as regras do jogo no qual você está jogando, você está transitando, porque a vida é um jogo, tá? Você está jogando, sabendo ou não, acreditando ou não, gostando ou não, você está num jogo, aonde tem regras, tem leis, e se você não entende delas, você vai só ficar à deriva na sua experiência. Quando você aprende a jogar, fica mais agradável e você começa a colecionar aí resultados cada vez melhores. Tá? Então essa é a proposta aqui do Despertar Consciente. Segunda-feira estou de volta com mais um tema aqui para vocês. Lembrando que esse mês de julho, dia 21, estou dando início à minha próxima turma do curso de HQI. Então se você quiser aprender a ferramenta para ser agregada ao seu processo também, vai ser um prazer ter você nessa próxima turma. Quem quiser saber mais informações é só me chamar no privado. Se você precisa de um auxílio mais próximo, a caminhada está pesada para você, tem a opção do atendimento individual, é só entrar em contato comigo e de acordo com a disponibilidade da minha agenda vai ser um prazer conduzir você nessa caminhada também. Beleza, pessoal? Então, segunda-feira de volta, 8 horas da manhã, batendo um papo com vocês, deixa aqui sua sugestão e se está fazendo sentido para vocês, deixa aqui o coraçãozinho, compartilha, isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Tá? Compartilha aí com aquela pessoa que você sabe que é esforçada, que está correndo atrás do resultado, está meio perdida. Essa mensagem pode trazer consciência para ela também, beleza? E volta depois na gravação, porque talvez você possa ter uma outra percepção e fica aí também o direcionamento para você verificar minhas outras aulas que já estão gravadas, que cada assunto vai complementando o outro, beleza? Beijo para vocês, um excelente final de semana, nos vemos aí segunda-feira. Até lá!